Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor seja com todos. Eu quero começar essa mensagem de hoje agradecendo ao Senhor por tudo, agradecendo ao Senhor por essa mudança, né? E que essa mudança venha para o nome dele ser glorificado na minha vida, em todas as áreas, não só mudança de casa, de lá, mas de tudo na minha vida espiritual, minha vida, saúde, financeira, familiar, tudo, para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida. Eu tenho orado ao Senhor e profetizado, né? Porque muitas vezes eu e você profetiza muito na vida das pessoas e esquece da nossa. Nós temos que aprender a ter o hábito de profetizar na nossa vida. E tem sido muito cansativo, mudança é muito cansativo. Mas eu quero louvar a Deus pela vida das irmãs que levantou um exército aí para me ajudar. A irmã Marineide, Marinalva. E todos aqueles que estavam ali, né, com ela, os irmãos dela, os filhos. Desculpa, estou um pouco rouca, tem uns dias que eu estou gripada. Mas o nosso Deus, Ele é fiel. Ontem eu estava ali, quero ser bem rápido. E o Senhor me dava essa palavra, né? Do livro de Romanos 12. E o Senhor falava comigo assim, que nós, eu e você, estamos sujeitos às mesmas paixões que Paulo teve, Elias, né? Outros profetas ali naquela época, mas eles fizeram o quê? Não se conformou, né? Eles não aceitaram e não deixou que os desejos carnais viessem vencer eles, né? Você sabe que Paulo, outrora, ele era perseguidor do povo de Deus. E passou de perseguidor a perseguido. Porque Paulo amou a obra do Senhor de uma forma sobrenatural. Foi levado ao terceiro céu. Como a palavra do Senhor fala, né? E ali Deus veio me trazendo essa palavra. Mas eu estava tão cansada que eu não deixei aqui para nós. O que é que o Senhor quer falar comigo e contigo? Porque da mesma forma que Deus fez na vida de Paulo e que usou Paulo, Ele quer fazer na minha e na tua. Ah, irmã, mas Paulo é Paulo, eu sei. Mas por que Paulo é Paulo? Sabe por quê? Porque Paulo se deixou ser usado. Paulo não deixou a vaidade do mundo, deste mundo. Porque Paulo já foi um homem que viveu nesse mundo. Talvez, não nesse país, mas no país dele, que é a mesma coisa desse mundo que nós vivemos hoje. Paulo foi um grande homem de Deus. Quando ele tomou uma atitude, quando ele teve um encontro real com Jesus, ele se transformou de tal forma, né, que chegou a ser decapitado por amor à obra do Senhor. Mas ele não desistiu. Paulo foi resistente às obras carnais. Você acha que Paulo não teve muitas paixões antes de conhecer, de ter esse encontro com Jesus? Claro que teve. Porque Paulo antes ele era da frente, né, de um, se não me engano, de um exército. Se não me engano, não, ele era, né? De tal forma que aquele rei daquela época gostava muito do Paulo, do trabalho dele. Porque Paulo, ele era um guerreiro, mas Paulo se transformou um grande profeta de Deus, homem de Deus, pregador do Evangelho do Senhor. Ele decidiu viver para Deus. Trabalhar na obra, ganhar almas para Jesus. Ganhar alma para o nosso Jesus. Então, se eu e você decidirmos, o Senhor, Ele muda a nossa história. O Senhor está pronto para mudar a nossa história. O Senhor quer mudar a minha história e a tua história. E o Senhor falava, foi tão forte, tão tremendo, né? E o Senhor falava comigo essa palavra. Que nós não temos que se conformar com a nossa situação. Mas nós temos que lutar com as armas que o Senhor já colocou nas nossas mãos. Joelho no chão, oração sem cessar, jejum, aleluia, monte. Temos que ir para o monte, buscar o Senhor no monte. Sim, o próprio Jesus fazia isso. O próprio Jesus fazia isso. Jesus foi tentado por Satanás. Perseguido ali, quanto, né? Mas ele não se deixou abater. Ah, ele é Jesus, eu sei que ele é Jesus. Mas a Bíblia diz que ele era 100% homem, 100% Deus. Ou seja, ele teve que passar
as coisas da vida terrena, ou seja, da carne. Não confunda, da carne, sobre luta, sofrimento, dores, mas, portanto, Jesus não passou por área como pessoas falam, né? Sexual, não, isso não, está repreendido. Mas ele viveu. Ele teve sede, ele teve fome, ele não precisava ter sede nem fome, mas ele teve, né? Ele chorou, como a gente chora, né? Ele teve sentimento naquela época forte como os nossos, né? Jesus desejou não passar pelo que ele teria que passar por amor a mim e você. Ele desejou, porque sabia que ia ser terrível. Mas ele venceu, porque Jesus foi chamado e escolhido. Né? O chamado dele era muito grande. E ele aceitou o chamado dele. Diz, todavia, se não puder passar esse cálice de mim, faça a tua vontade. Então, se nós pedirmos a ele para que ele faça a vontade dele na nossa vida, ele vai fazer. Nós precisamos ser mais firmes na obra do Senhor, naquilo que nós fazemos para o Senhor. Aleluia. E aqui no livro de Romanos 12, capítulo, a partir do versículo 1 ao 2, vamos pôr alguns versículos aqui. Diz assim o contexto. Consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso do seus dons. Olha que palavra tremenda. Então nós temos que nos consagrar ao Senhor todos os dias da nossa vida e ser fiel e ter humildade e fidelidade no uso dos dons, né, dos dons que Ele já nos deu. E aqui Paulo diz assim, ó, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele está dizendo, ó, não se conforme. Peça a ele para mudar, para te dar entendimento, sabedoria, para que seja boa, para que você venha entender o que é bom, perfeito e agradável. A vontade de Deus. Então, meus amados irmãos, Paulo aqui ele é bem claro quando ele fala, né? Aleluia, esses versículos. Aleluia, que diz assim, ó, Paulo volta-se para questão práticas concernente à aplicação da salvação. Aleluia. Esses versículos, contudo, constitui um chamado, aleluia, chamado ao lado para uma vida comprometida à luz da, aleluia, compaixão de Deus, tudo que Deus tem feito pelos crentes, como foi apresentado os capítulos anteriores. Então Paulo nos chama para fazer uma reflexão, né, de tudo que Deus tem feito por nós, do nosso chamado, e para que a gente venha ser mais comprometido com Deus, pedir a Deus que abra o nosso entendimento, para que nós não sejamos enganados, irmãos. Nós precisamos viver um novo tempo na presença do Senhor. Amém? Então que nesta noite você venha pegar esse versículo, trazer para a sua vida, porque eu vou trazer dentro de onde eu venho meditando nesse versículo, né? Que o Senhor esteja visitando cada um de nós e que você venha estar ali, ó, dando seu joinha no YouTube comigo, né? Você que tem visualizado, não se esqueça de deixar o seu joinha, ouvir, pedir ao Senhor que traga um entendimento para você, porque quando você dá o joinha para ali, o YouTube entende que você está gostando, né? Mas se você só visualizar e não dar o joinha, né?
E que o Senhor venha trazer paz para nossa casa, para o nosso lar. Que seja um tempo de mudança. Eu quero pedir a vocês que orem pelo Brian, uma criança, né? Que eu conheço aqui os pais dele, o pai dele, a tia, a família do pai dele, né? Que está passando por um tipo de enfermidade muito sério. Mas que nós vamos colocar a vida daquela criança nas mãos do Senhor. De todas as crianças que precisam, as mães, as pessoas que precisam de oração. Que o Senhor venha estar nos dando sabedoria para que nós venhamos clamar por essas vidas, pelas nossas vidas, né? Para que o Senhor traga a existência e para que o Senhor quebre as perseguições, né? Que Deus venha abrir as comportas do céu e nos dar sabedoria e entendimento para que nós podemos orar como convém ao Senhor, para que o Senhor receba a nossa oração como um aroma suave, né? E que nós venhamos ter entendimento do significado de orar pelas vidas, que o Senhor venha blindar a minha casa, a tua casa, a casa dos nossos, que o Espírito Santo de Deus tome a minha filha nas mãos dele, que o Senhor venha nos surpreender, né, na chegada do Renan, amanhã ela faz 9 meses, né, e que o Senhor venha estar ali blindando ela, guardando ela, livrando de tudo, todo o mal, de toda palavra contrária. Que o Senhor seja com ela, tire o medo, tire o impedimento. E que Deus traga o Renan com saúde, firme, forte. E que seja desde já consagrada ao Senhor. E que o Senhor traga paz para minha filha, para os nossos filhos, para os nossos familiares, né? Para que a graça do Senhor nunca nos falte. É o que eu peço nesta noite ao Senhor, por minha vida e por tua vida, em nome de Jesus, amém? Que a graça e a paz do Senhor permaneça com cada um de nós e que nós devemos ser servos e servas do Senhor, sábio. Que nós devemos ter sabedoria para fazer a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, amém? Fiquem na paz e que o Espírito Santo de Deus permaneça com cada um de nós.